quais seriam 3 ferramentas mais importantes que você aprendeu, seja aos 27, ou 40, ou 85? Quais foram essas 3 ferramentas que você gostaria de ter conhecido antes e que te ajudaram no seu crescimento pessoal? Para que eu me sinta bem comigo mesmo, e isso é verdade hoje aos 85, é como posso contribuir? E a maneira de contribuir é usar os meus dons, me concentrar nas áreas em que minhas habilidades podem dar a maior contribuição, certo? Então, como posso desenvolvê-las? Bem, eu acabei perdendo 20 anos nisso. Se eu tivesse desenvolvido uma paixão aos 10 anos de idade ou algo assim, ou aos 18, ao invés dos 27 anos, para encontrar essas ferramentas conceituais que eu pudesse usar, porque assim que eu aprendi um desses princípios, os princípios que li ao longo da história realmente capacitaram as pessoas e moveram a sociedade em direção à igualdade de direitos e ao benefício mútuo. Descobri que funcionava. Nossa, essas ideias funcionam? Então, a primeira coisa é isso, você precisa perceber que, ok, você é bom nisso, não significa que seja bom num monte de outras coisas. Então, não comece a pensar que você é mais inteligente do que outras pessoas ou algo assim. Uma outra coisa que eu estudei foi a teoria das inteligências múltiplas, que diz que existem essas inteligências discretas, com a qual eu não concordo da forma como foi escrita, mas que tem um elemento de verdade. Então, se você perceber isso, vai pensar, tudo bem, sou bom em certas coisas e não sou bom em outras coisas. Se eu quiser contribuir, eu não posso fazer tudo ou eu vou fazer uma bagunça, então eu preciso fazer parcerias com pessoas. Sempre que eu encontrei os parceiros certos, que eram bons em todas as outras coisas que precisavam ser feitas e que eu não era, foi um sucesso. Quando eu não tive bons parceiros e tentei fazer tudo sozinho, fracassei. Para mim, muitas pessoas têm capacidades muito mais amplas do que aquelas que eu tenho, mas as minhas são muito boas nessa única área e se eu me mantiver fiel a ela, para realmente contribuir, você se concentra em criar valor para os outros. Você se concentra na capacitação de baixo para cima, e é isso que fizemos com nossos funcionários. Por exemplo, em nossa empresa, a primeira tarefa de cada supervisor em todos os níveis, incluindo eu, é ajudar o pessoal a se autorrealizar. Na verdade, em nossos princípios orientadores, o número 8 é a autorrealização. Eu adorei Então, isso. Você tem então isso no não, livro, né? É ótimo. então nós não estamos brincando com essas coisas. Descobrimos que quando fazemos isso e com a tecnologia atual, é muito mais fácil, porque é mais fácil dar a eles ferramentas para que possam ser empreendedores, para que tenham iniciativa própria. Agora, em todas as reuniões, a primeira coisa que eu quero que eles digam é, ok, quais são as inovações? De onde elas estão vindo? Elas estão vindo de pessoas da linha de frente que fazem o trabalho? Não E de você, do líder, mas não. de... Bem, de fato, o que eu faço, se tem uma ideia do que devemos fazer, ok, devemos fazer essa aquisição, ou precisamos dessa estratégia, ou algo assim, a primeira coisa que faço é dizer, ok, eu tenho o conceito, e essa é a teoria de Popper sobre os métodos científicos, a verdadeira ciência. É chegar a uma proposta testável e depois não sair por aí tentando encontrar coisas que a dando sustentem, apoio, mas procurar e encontrar coisas que a enfraqueçam, que mostrem suas falhas. E eu reúno um grupo de pessoas com todos os diferentes fatores de sucesso do empreendimento que tenho em mente para apontar as falhas do ponto de vista delas. Sempre chegamos a uma resposta melhor do que aquela questão pela qual eu comecei. E isso dá poder a todos, então cada supervisor deve ajudar seu funcionário a encontrar o seu dom. E depois, quando ele descobrir o seu dom, trabalhe com ele para criar uma função em torno dele, em vez de dizer, ok, temos essas funções, vamos colocar você em alguma delas. Normalmente alguém em uma função é bom em metade dela, mas tem dificuldade com a outra, e você dá esse feedback e assim por diante. É como se eu trabalhasse em uma companhia de ópera e fosse o gerente de negócios. Talvez me saísse muito bem, mas então o tenor adoece e eles me fazem cantar como tenor. Eles poderiam me treinar, me dar feedback.
até o fim dos tempos, mas eu fracassaria e a companhia de ópera fracassaria. Então foi isso que aprendemos e em seguida fornecemos a eles ferramentas e autonomia para que pratiquem isso, se animem e façam inovações. Você era um barítono? Sou um sem tom. Sem tom. Você não é cantor, você deixa isso para sua esposa, né? Sim, e a minha filha. Eu tô curioso. Por que enfatizar tanto a autorrealização em sua cultura nos seus negócios? De que outra forma a gente pode aprender a nos autorrealizarmos se não estivermos procurando por essas coisas? Como é que a gente incentiva alguém se essa pessoa não está procurando crescer, não está procurando descobrir seus dons, se ela só quer continuar fazendo o que ela já faz? Como é que a gente incentiva e cultiva isso? Não, essa é uma ótima pergunta e ela vai direto ao ponto. O que todos nós fazemos, se aprendemos uma maneira de fazer as coisas e ela não está funcionando bem, tendemos a duvidar duas vezes. Vamos fazer de novo o que não funciona? A única maneira de as pessoas estarem dispostas a assumir o risco e se esforçar para aprender uma nova maneira é se você puder convencê-las que há uma maneira melhor. Isso tornará sua vida melhor, vai dar mais significado para a sua vida. Vai ter mais sucesso, vale a pena o esforço e assim recrutamos basicamente em duas dimensões. A primeira é, ou você está motivado pela contribuição, ou se sua motivação for negativa e você quiser progredir, manobrando e mostrando que os outros funcionários são ruins, que você é melhor do que eles, ou falsificando os números ou outras coisas. Nós já tivemos esses casos. Nossa, isso é um veneno. É um câncer, né? Rapaz, essa é uma boa maneira de dizer isso. É um câncer absoluto. Mas a primeira coisa é, eles estão motivados pela contribuição? Depois, a segunda é, eles têm talento? Não se trata de credenciais, nem de onde estudaram ou se estudaram. Isso não nos interessa. Você tem um talento que nos permitirá fazer um trabalho melhor na criação de valor para todos os nossos grupos constituintes, começando pelos clientes, funcionários, fornecedores, comunidades e sociedade, e depois nos ajudará a nos transformarmos continuamente para fazer isso cada vez melhor, melhor e melhor. É uma bela maneira de recrutar. Ah, sim, nós não... recebemos pessoas aqui, elas se dedicam a isso, e nós falamos muito sobre autorrealização com os nossos funcionários, e eles dizem que quando realmente pegam o jeito e começam a inovar e ter autoridade para fazer mais e experimentar mais, tentar coisas novas. Uau! Agora meu trabalho é divertido. Certo. Eu estou adorando, em vez de ser cansativo. A tecnologia está realmente ajudando com isso. Agora você pode automatizar, e assim podem descobrir como usar automação para coisas novas. E agora podemos parar de fazer isso porque podemos cortar em duas etapas. Isso é lindo. É fabuloso. Bem, você pode perceber que eu fico animado com isso. Então, essa é a mesma abordagem que usamos na nossa comunidade filantrópica, a Stand Together. Mais uma vez, não dizemos, ok, nós da Stand Together temos todas as respostas. Nós procuramos empreendedores sociais que passaram por um problema ou estiveram perto de um problema, seja um vício, a prisão, a pobreza, um sistema educacional ruim, uma escola ruim, e descobriram uma maneira melhor de realmente capacitar os alunos em vez de simplesmente afastá-los dessa escola de tamanho único, ensinar para testar, ajudá-los a se capacitar. A mesma coisa em todas as áreas, todas as principais instituições, trabalhando para encontrar esses empreendedores sociais e capacitá-los para fazer ainda mais e, em seguida, aumentar a escala, porque, como eu disse, acho que o que mudou as sociedades no passado foi o fato de haver um número suficiente dessas pessoas que se transformaram e se tornaram empreendedores sociais, e o número suficiente deles mostrará que é uma maneira melhor. Mostrará que a pessoa que é apenas um trabalhador pode ter ideias, abrir uma empresa e fazer coisas incríveis. Veja o caso dos irmãos Wright. O governo estava apoiando um grande projeto para construir aviões e os irmãos Wright, mecânicos de bicicleta, eles descobriram a solução. Muito antes e muito mais barato do que com esse esforço bem credenciado.
Esse é o problema com essa coisa de cima para baixo. Você pensa, ok, nós sabemos quem é inteligente e quem não é, e vamos dar a eles a autoridade para fazer isso, o resto de vocês apenas calem a boca e vão fazer seu trabalho. Descobrimos que não é possível saber com antecedência. Veja o caso de Einstein, ele não foi aceito na universidade, se tornou um examinador de patentes. Você pode seguir exemplos e histórias, e isso é fabuloso. É por isso que eu estou tão animado, pois vejo isso toda vez que vejo alguém se capacitando e transformando a sua vida, sabe? Essa é a validação da minha Certo. vida inteira. É, E eu não tenho palavras para descrever o número de ex-funcionários que me escreveram ou vieram falar comigo e disseram: o que eu aprendi aqui não é apenas mais um aprendizado acadêmico, mas sim a prática e a percepção disso, se concentrando na criação de valor para os outros em vez de sempre dizer: o que eu ganho com isso? Porque se você ajudar os outros, eles vão ajudar você. com Se certeza. você não ajuda os outros, todos querem que você fracasse. Quando você ajuda, eles querem que você vença. Assim, você desenvolve essa cultura de benefício e assistência mútuos. Muito bom. Você está falando minha língua, falando sobre os irmãos Wright. Eu sou de uma pequena cidade em Ohio, então você está falando de algo que eu entendo. Falando sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal no local de trabalho. Quais são as principais chaves para autorrealização? Começando a acreditar em si mesmo. E como alguém pode acreditar em si mesmo se tudo que faz é duvidar de si mesmo? Eles acham... Era assim que eu estava. Eu levei 20 anos e é por isso que escrevemos esse livro. Para ajudar as pessoas a não levarem 20 anos, precisamos que as escolas sejam orientadas, que as empresas sejam orientadas também. A maneira como elas fazem isso é conseguir sucesso. Uau! Elas veem outras pessoas que não estavam indo bem e conseguiram a função certa, com o supervisor certo que está ajudando a capacitá-las. Então é uma capacitação de baixo para cima. É disso que se trata o empreendedorismo social, como Scott Trode, que foi viciado por 10 anos, e ele descobriu que ao frequentar a academia e encontrar outras pessoas que tinham o mesmo problema e se ajudavam uns aos outros, ele disse, bem, eu vou criar uma organização só para fazer isso. E ela se chama The Phoenix, e que é cada vez um maior, bom nome pois para é. isso. E sua taxa de sucesso é enorme. Eu acho que é o dobro da taxa de sucesso de qualquer outro método de que temos conhecimento Uau. para curar o vício. E é justamente essa combinação de comunidade e apoio mútuo. Eles fazem caminhadas e escaladas juntos. Eles praticam boxe juntos, fazem ginástica juntos, para que as pessoas vejam que eles são capazes de fazer isso. Então lá existem pessoas para ajudar eles, não apenas para falar disso, mas para fazer. Esse é o segredo. Fazer isso em comunidade, assim você terá uma comunidade de apoio que realmente vai te ajudar a sair e viver, não apenas existir. É. Então, acreditar em si mesmo é a primeira coisa. Encontrar o seu dom e depois encontrar o sucesso dentro do dom e vai te ajudar a conhecer mais em si Sim. mesmo e acreditar mais em si mesmo. Qual que é a próxima chave para a autorrealização? Bem, sim, ter isso, ter mentores, ter pessoas, esses empreendedores sociais que se dedicam para capacitá-lo. Como o Chad Hauser, eu não sei se você já leu sobre ele, está tudo no meu livro. Ele era um bem-sucedido chefe de cozinha e dono de restaurante. Ele entrou em contato com algumas dessas crianças no reformatório e que eram chamadas de crianças descartáveis. E ele disse, isso é ofensivo para mim, ninguém é descartável. Eu vou criar um restaurante com uma equipe totalmente formada por essas crianças. Uau. E depois que saírem do reformatório, eu vou mostrar que eles podem sim ter sucesso. E então, quando as pessoas forem lá e receberem um ótimo serviço, ótima refeição e uma ótima atmosfera dessas crianças descartáveis, isso vai mudar a mentalidade delas. Então, você abre a mente das pessoas e é assim que as sociedades mudam. Temos que mostrar um caminho melhor. Temos isso acontecendo em várias áreas. E só precisamos ampliar e celebrar mais para que mais pessoas vejam isso, porque descobrimos, como você pode ver, que as pessoas que endossam esse livro não são apenas um grupo,
São pessoas de todas as esferas da vida, de todas as convicções diferentes. Mesmo que eu diga que não estou mais vivendo na realidade emocional da dor e da raiva, mas mesmo assim eu tenho a história disso, bem, então eu nunca poderei ser livre? Esses são então os limites e as fronteiras do que é possível.